pessoal, tema número 3. Tema número 3 vai cair na prova do jeito que tá aqui? Não, não, tá? A banca nunca pediria, pelo menos assim, imagino que não, para você falar sobre o BNDES tão somente. Claro que não. Mas por que ele tá aqui, Júnia? Porque serve, gente, como um grande ponto de apoio para vocês usarem alguns argumentos que estão aqui em outros temas, né, que vocês estudam dentro do espectro da transversalidade. Entenderam? E eu falo isso porque quando a gente trabalha com temas transversais, de um modo geral, tá? Não é Sesgran Rio tão somente, de um modo geral. Todas as bancas, elas gostam de três tipos de cobrança. Uma cobrança de senso crítico, como você percebe a realidade. Uma cobrança sobre atualidades, o que você sabe sobre os fatos, e não só somente sua percepção, mas os fatos. E a outra, uma cobrança, né, da relevância institucional ou da competência. Por exemplo, você vai fazer o concurso para o cargo X e aí a banca observa o papel né, do seu cargo na resolução daqueles problemas, tá certo? Na prevenção. Então é isso. Ou o papel da sua instituição dentro desse universo mais atualizado, tá certo? De problemáticas. Então, pessoal, quando eu trouxe esse tema, eu trouxe assim, para que a gente pudesse. Ele teria duas estruturas. Uma estrutura é a composição histórica, assim, né? Veja que a gente vem trabalhando com temas transversais. E o que isso tem revelado para gente? Que todos os assuntos que a gente está trabalhando são temas muito atuais. E temas muito atualizados, por exemplo, né, como a gente viu, aspectos ligados à sustentabilidade, né, combate à desigualdade de toda a ordem, são temas do século XXI. E estes temas atuais, né, o enfrentamento deles passa por uma mudança institucional muito grande. Então, quando uma instituição contrata vocês, ela não contrata vocês apenas pelo conhecimento que vocês têm do aspecto legislativo, do aspecto técnico. Ela contrata também pela afinidade, né, institucional que você tem com a instituição. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes o aluno acha que os assuntos que a gente está tratando são assuntos enviesados, né? Eles gostam de usar esse vocabulário e esse vocabulário é completamente errado, inclusive. Só serão assuntos assim né, na linguagem mais popular, assuntos enviesados, assuntos progressistas, assuntos, vamos escancarar, né, de esquerda. E não, a gente está falando de assuntos que, por acaso, são coincidentes com assuntos de esquerda, mas também tem assuntos de direita. E a questão nem é essa, a questão é aquilo que está na Constituição. Eu, como professora na área de concurso público, eu só posso trabalhar aquilo que está na Constituição. Então, o meu foco é institucional. Se você vai fazer concurso, é para o BNDES? É. Por que a gente acerta muitos temas aqui no Turma de Redação Concurso? Por conta desse olhar institucional e não por conta de olhar político nenhum, que não faz menor sentido. Menor sentido, tá? Até porque governos passam, as instituições ficam. E é com elas que a gente vai ter que lidar, independente de qualquer época, tá bom? Então, a questão toda, você precisa entender o concurso como uma grande entrevista de afinidade. Não só você tem que compor texto, não é? Assim, dentro dos critérios de avaliação gerais, que são próprios do texto, mas você precisa entregar um texto que, dentro do teu conhecimento específico ou do seu conhecimento transversal, você vai demonstrar total afinidade com a área para a qual você está indo e com aquela instituição. Porque é assim mesmo, tá, gente? Funciona como uma grande entrevista de emprego. É o que eu falo às vezes, né? Para alguns candidatos me perguntam isso. Júnior, a dissertação tem lado? Eu falei, tem o lado da República. Simples assim, o lado da República. E se você não entender os valores da República, não dá para você entrar. Por que não dá para você entrar? Muito simples. Por exemplo, eu já tive que participar de processo seletivo, né? De empresa particular, certo? Na capital mineira. E essas empresas particulares, naturalmente, o que elas querem? Elas querem, vão lá propor uma prova para os candidatos para selecionar. O que a gente tinha que fazer? Estudar a missão e os valores daquela empresa. Por quê? Porque no texto escrito tem que haver uma relação muito clara com essa missão e esses valores. Quando essa relação não se consolida, não tem como entrar. Isso não é uma questão de lado, isso é uma questão da necessidade de quem está te contratando. Seja empresa privada, seja empresa pública.
certo? Ou seja, administração pública de um modo geral, tá? Então é isso. Você está sendo contratado para trabalhar e não contratado para você dar sua opinião, tá bom? Então, olha só, pode ver que o conceito A diz assim: quanto aos conhecimentos específicos, a banca vai atribuir o maior valor aqui para sua capacidade de lidar com os conceitos, as técnicas, as atividades próprias da área de conhecimento, não é a Júnia que diz, é o próprio edital está falando isso. Aferindo a compreensão, quer dizer, você compreende o que você está fazendo, o teu conhecimento, o desenvolvimento, a adequação desses conceitos, a conexão e a pertinência ao assunto abordado e ao entendimento aos tópicos solicitados, atendimento, não é? Então veja que o que a banca vai cobrar são conceitos, técnicos e atividades próprias da tua área de conhecimento, tá bom? E aí ela vai ver se você compreende o que você está fazendo. É simples assim. Então, gente, essa proposta do BNDES, ela traça pra gente vamos dizer assim, um panorama do histórico do banco. E aí a gente fecha duas áreas de compreensão. Quando vocês estudam temas transversais, o que acontece com vocês? Vocês estão estudando a realidade dos problemas do século XXI e como esta instituição, o BNDES, enfrenta os problemas do século XXI. Tá certo? Então é isso que a gente está estudando. Então é muito comum, como os temas transversais são temas de ponta, o que é tema de ponta? Tema contemporâneo. É muito comum que a gente tenha algum tipo de avaliação da SESGRAN Rio pautada pelo entendimento histórico, certo? Ou seja, pela evolução do que havia antes e como isso se transforma atualmente e como instituições públicas estão trabalhando para modificar, né, problemas que estão aqui, estão na ordem do dia. Então é isso que você estuda, certo? Então não é à toa que a gente, por exemplo, quando houve um concurso do Banco do Brasil, não vou saber dizer agora qual deles, tá? Em que dos 4 temas propostos, 3 nós acertamos. Então, nossos alunos praticamente, se não deram azar pegando outro tema lá que a gente não propôs, realmente não propôs, esses alunos se deram muito bem. Por quê? Porque não é acerto por acerto, é acerto em relação à afinidade das problemáticas enfrentadas. E mesmo quando eu falo em Banco do Brasil, tá, gente? Veja, Banco do Brasil é uma empresa, né? É uma empresa de economia mista. Quando você vai olhar quais são os valores, a missão do banco, a missão é tornar o banco competitivo, a missão é lucro, é lucro. Mas tem dedo da administração pública ali? Tem, por isso que é economia mista. Então tem compromisso, podem procurar isso, tem compromisso do Banco do Brasil com a coletividade. Se você olhar os valores do Banco do Brasil, você vai ver lá, como qualquer banco, inovação, né? Atendimento ao cliente, tal. Daqui a pouco vai um valor voltado o quê? Para redução das diferenças sociais por meio da promoção da diversidade. Então, veja, você vai ver o compromisso do Banco do Brasil, que eu estou falando, não estou nem falando do BNDES, certo? Para vocês terem noção do caráter republicano. Se tiver dinheiro público investido, tem que ter compromisso social, não tem jeito, tem que ter compromisso com o interesse coletivo, tá certo? O banco vai ter que promover diversidade, equidade e inclusão, e não se discute isso. O banco vai ter que promover sustentabilidade, vai. Por quê? Porque é este o valor. Então, quando vocês abrem a Constituição, eu não sou eu que estou falando, gente, a Constituição é de 88. Veja que esse texto aqui, quando vai tratar do histórico do BNDES, falando da sua criação segundo, né, ainda lá na época do governo Getúlio Vargas, veja, era BNDE, não tinha questão social envolvida, certo? Era só desenvolvimento, um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Então era uma instituição que se voltava para criar infraestrutura. Por que para criar infraestrutura? Porque a nossa república estava recém surgida, certo? E o que se precisava fazer? Você precisava criar as estruturas, as instituições republicanas, você precisava criar infraestrutura no país, né, que consolidasse o desenvolvimento do país. Então a questão era econômica, basicamente econômica, certo? Isso era o BNDES. O BNDE na época, né? Ele vai se tornar BNDES com o tempo, quando ele se volta para o social. Por quê?
Porque quando vocês olham a Carta de 88, a Constituição de 88, lá no seu artigo 3º, que vai tratar exatamente, né, dos objetivos de desenvolvimento, os objetivos fundamentais da República, melhor dizendo, tá certo? O que acontece? Esses objetivos, já que você criou a República, como é que ela vai consolidar esses objetivos? Por meio das suas instituições. E quais seriam esses objetivos, né? Gente, não é uma questão de posicionamento político, não. Está na Carta de 88 e todas as instituições são assim. E se vocês quiserem ser servidores ou empregados públicos, é assim, não tem jeito, tá? Você tem o quê? Construção de uma sociedade justa, livre, solidária. Isso precisa aparecer na sua discursiva. Hoje, se o BNDES trabalha com desenvolvimento sustentável, não é? Ele está o quê? Ele está visando exatamente isso, construir uma sociedade um pouco mais justa. Tanto que hoje o BNDES trabalha com financiamento de política pública. Ele tem uma preocupação quando vocês entram na parte de conhecimentos transversais com aspectos de interseccionalidade, ou seja, eu não posso analisar a política apenas por um aspecto, né, para combater um tipo de opressão, para sanar um tipo de desigualdade, não. Eu tenho que pensar quantas opressões acontecem ali e o quanto aquela política cobre aquele estado, ou seja, aquele estado de opressão e pode promover desenvolvimento, promover, erradicar a pobreza, que é um dos objetivos fundamentais da República, pode garantir desenvolvimento nacional, ou seja, pode promover o bem-estar de todo mundo, independente da cor da pessoa, do sexo dela, da idade. Não se admite nenhuma forma de discriminação. E isso não é ponto de vista de esquerda ou qualquer ponto de vista partidário. Por acaso, pode ser que determinado partido A ou B entenda esse papel institucional, entenda o papel da Constituição e vá cumprir isso, tá certo? Então, a questão é muito simples. Vocês, enquanto servidores, vocês cumprem o que a instituição faz. E o que a instituição faz? O que rege a instituição? Constituição, tá bom? É a instituição que tem dinheiro público. Mesma coisa, eu falei do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, quando começa no Brasil, tem uma história um pouco controversa, não é? Mas quando ele começa com capital privado. O Banco do Brasil vai se tornar um banco, né, com uma administração pública, vamos dizer assim, em 1905, se eu não estou enganada, tá? Por quê? Pela necessidade, inclusive o Banco do Brasil na época ele fazia 500 mil de coisas, né? Não era só uma instituição financeira que visasse lucro, mas era uma instituição que fazia o controle monetário do país, atuava, não existia BNDES na época, então atuava como um banco de financiamentos de infraestrutura. Depois que o Banco do Brasil foi deixando esses papéis, não é? Tendo uma participação cada vez maior da administração pública, hoje é vamos dizer assim, uma empresa de economia mista, não é? Em que, claro, existem ali as pessoas que querem os dividendos, como acontece na Petrobras, né? É uma briga tremenda pelas pessoas que têm ações no banco, têm ações na Petrobras, mas tendo dinheiro público, tendo a administração pública como a grande financiadora de seus grandes projetos, tem que se pensar o coletivo, certo? Então, por exemplo, a Petrobras, quando ela vai fazer claro, ela tem gestão própria, obviamente, mas essa gestão própria dela, muitas vezes, ela tem também o financiamento que sai de agências como o BNDES, certo? Então, não é porque se quebrar, quem vai salvar é BNDES, tá bom? Então, é isso que acontece muito no Brasil. A gente tem que tentar entender as instituições, de modo que a gente faça concurso e que a nossa discursiva reflita essa questão, né, esse aspecto, ou seja, que nós queremos enquanto pessoas que estamos ali querendo ganhar bem, querendo estabilidade, de certo modo, né, embora a estabilidade não seja entendida da mesma forma que do servidor da 8.112, não é? Mas a gente tem pelo menos uma situação menos arriscada do que vamos dizer assim, as instituições puramente privadas. Então vamos lá, pessoal. A banca nos pede para que a gente, considerando o texto acima como motivador e os textos da Sesgran Rio, vocês precisam aproveitar, tá? Sesgran Rio dita o norte do que tem que ser feito na discursiva. Perceba que aqui a gente tem o que é o banco, a gente tem o histórico do banco e tem o banco hoje. Essa é a estrutura da discursiva.
Então, na prova da Sesgran Rio, o texto motivador fala muito, tá, gente? Fala muito e tem relação sim com o padrão de resposta. Por exemplo, na OCP, que é outra banca, isso é o contrário. A OCP, se você trouxer alguma coisa do texto motivador, ela te pune, porque ela quer a originalidade. É diferente, tá bom? Então, a nossa banca trabalha dessa forma. Então, perceba que aqui a banca quer que se discorra sobre o papel do BNDES para a redução das desigualdades econômicas, sociais e regionais. Veja, agora se fala em desigualdades. Né? Então, se no passado era uma desigualdade econômica, hoje nós temos preocupações sociais, preocupação com a diversidade. Hoje nós temos preocupação com as regiões do Brasil. Né? Então, não é política A ou B, é o papel do banco. Então, veja que é um papel mais ampliado. Um detalhe interessante que é importante saber: se você resolver falar sobre este papel do BNDES para cada tipo de desigualdade, seccionando cada uma delas, ou seja, entendendo cada uma de forma isolada, você pode até inverter a ordem, tá? Na Sesgran Rio pode. Sesgran Rio, se você quiser falar das desigualdades sociais primeiro, pode. Se quiser falar das regionais segundo, pode. Deixar a econômica por último, pode. Isso para Sesgran Rio não é um problema. Para a Sesgran Rio. Porque se você vai fazer concurso para outra banca, isso pode ser um problemão. Por exemplo, Fundação Carlos Chagas, se você tirar as coisas da ordem, tchau concurso. Ela não deixa você entrar. É muito difícil, tá? A banca aceitar, a menos que você tenha sido maravilhoso em todo de ponta a ponta. É muito difícil. Vi alunos assim com conhecimento de ponta caírem na FCC por conta disso. Mas vamos lá? Pessoal, o tema é aberto, não temos itens temáticos. Como é que a gente desenvolve esse tema? Muito simples. Introdução, retomar todos os termos do tema. Tá vendo? Ó? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aqui usar a sigla entre parênteses, né, para depois você usar à vontade, desempenha um papel fundamental na redução das desigualdades econômicas, sociais e regionais do Brasil. Tá vendo? É o que falou aqui, tá? No encabeçamento do exercício. Perfeito. E aqui vem, ó, consolidando-se, quer dizer, a consolidação vem de um ganho histórico, né? Consolidando-se como um dos principais motores de fomento ao desenvolvimento do país. Ponto. Júnior, esse gerúndio aqui. Gente, porque esse gerúndio não está mal empregado, tá? Eu sempre falo, olha, evite o gerúndio, porque na hora te dá um probleminha, né? Se você não souber usar. Esse gerúndio está indicando algo concomitante. O banco ele veio trabalhando dessa forma, a fim de se consolidar dessa forma. Então, algo concomitante, tá? Acontece ao mesmo tempo, ou seja, veio crescendo junto. Ou seja, algo contínuo. Isso é o gerúndio. O gerúndio não pode ter ideia de consequência daquilo que só veio depois. Encerrou uma etapa e depois veio, né? Ah, o BNDES financia a construção de hospitais, né? Vírgula, gerando uma melhor prestação de serviço para a população. Peraí, tá errado. Por quê? Se ele financia a construção de hospital, precisa o hospital ficar pronto para a população ser beneficiada. Então, se você falar gerando, você está usando o gerúndio como uma ideia de consequência, que é muito comum nas redações, mas que não é uma ideia correta, tá? Então é isso. Então vamos lá. Então você trouxe aqui o tema, e aí você vê, ó, desde a sua criação durante o governo Getúlio Vargas, o BNDES evoluiu para uma instituição focada na infraestrutura, tá certo? Evoluiu de uma instituição focada na infraestrutura para uma plataforma abrangente que financia tanto grandes projetos de interesse nacional quanto iniciativas voltadas para o desenvolvimento social e regional. Então veja que você está trazendo o histórico, ou seja, você foi na mesma ideia do texto de base. Isso é interessante, tá? Bom, o que vai acontecer agora? Nós optamos por trabalhar as desigualdades isoladamente. Uma opção aqui nossa de desenvolver essa redação. Mas você poderia trabalhar essas desigualdades de forma conjunta, de forma interconectada, trazendo diferentes argumentos, tá bom? Essa introdução, gente, que a gente fez, que foi o espelhamento do texto base, você pode fazer no Sesgran Rio, não tem problema. Mas você poderia também não fazer isso, mas fazer o seguinte, buscar o tema, não é? Todas as palavras do tema, que com bastante precisão e fidelidade ao tema, porque a FGV cobra, perdão, Sesgran Rio cobra bastante, e trazer os seus argumentos, 3 argumentos, 2 argumentos, 4 argumentos, certo? Que você iria trabalhar para demonstrar como o banco atua no combate a essas desigualdades, tá bom? De uma forma geral.
Mas a gente não quis fazer assim, a gente achou melhor parafrasear. Então, vocês podem também seguir essa toada, tá bom? Então vamos lá, ó. Um dos principais eixos de atuação do BNDES na redução de desigualdades regionais, tá vendo? A gente trabalhando a desigualdade regional. Tá vendo? Ó, aqui, ó, a gente pulou para essa. E por que a gente pulou? Porque o Gran-Rio permite essas inversões. Então vamos lá. É o financiamento de projetos de infraestrutura em áreas menos desenvolvidas do país. Ponto. Gente, que tipo de parágrafo é esse aqui que vocês aprenderam comigo no curso? É o parágrafo dedutivo, muito valorizado nas provas da Gran-Rio pelo formato de proposta temática, certo? Pelo formato da escolha do tema do próprio assunto. Então, por que parágrafo dedutivo? Ele vai trazer a regra, a lei ou o conceito, vai trazer aqui o detalhamento. No nosso caso, um desenvolvimento histórico é muito bem-vindo, ou uma caracterização com várias qualidades é muito bem-vinda, tá certo? E ao final, a conclusão aqui, ó, ao final é aquela conclusão de aplicação prática. Então veja, ó, ao financiar projetos naquelas regiões, ou seja, Norte e Nordeste, o BNDES ajuda, por exemplo, a melhorar a logística, o acesso à energia, o saneamento e a mobilidade urbana, fatores que são essenciais para atrair investimentos e gerar emprego e renda em áreas historicamente marginalizadas. Veja que vai fechar com isso aqui, ó. Olha só, o conceito, as técnicas e atividades próprias da área. Então começa com a regra, não é? Desenvolve, o desenvolvimento eu já falei que ele tem caráter variado, pode ser histórico, pode ser de caracterização, tá certo? Pode ser de enfrentamento de uma problemática. E depois a aplicação, né, na própria área, aplicação, nós chamamos de aplicação prática. Então veja que você traz aqui os setores que podem, né, podem ser melhorados, ou seja, aplicação institucional, aplicação operacional, tá? Então vamos mais. Além disso, então você vê outra área. O BNDES atua no combate às desigualdades sociais. Aqui o tema, sociais. Vamos lá. Por meio de linhas de crédito, lógico que é um banco, e de programas específicos voltados para setores que afetam diretamente a qualidade de vida da população. Ponto. O financiamento de projetos relacionados à educação, à saúde, à habitação e saneamento básico é exemplo de como o banco contribui para a elevação do bem-estar social. A construção de hospitais, escolas e projetos habitacionais em áreas carentes não apenas melhora as condições de vida, como também gera emprego. Perceba que aqui, olha só, no financiamento de desigualdades regionais, né, você vai ter o quê? Financiamento de infraestrutura. E como o banco começou com a infraestrutura, tá vendo? Desde Getúlio Vargas, você tem um avanço histórico. Então aqui a gente construiu, a gente desenvolveu o miolinho do parágrafo, né, parágrafo dedutivo, com base nessa comparação histórica. Porque lembra da coerência, que a banca tanto gosta de valorizar? Coerência é combinação. Então a gente percebeu, peraí, desigualdade, financiamento de infraestrutura. Então isso tem um aspecto histórico. Existe uma evolução no banco nesse sentido. Tá vendo? E tanto que vai falar, ó, para melhorar, não é? Olha só, o acesso à energia, saneamento, mobilidade urbana, que são fatores de quê? De combate à pobreza, gente, ó, geração de emprego e renda, tá certo? Em áreas historicamente marginalizadas. Então, isso é o que ele faz tradicionalmente e como que isso, né, evoluiu ao longo do tempo. Foi isso que você fez. A área social do BNDES é a área mais atual do BNDES. Então, podem ver que a gente não tem o aspecto histórico, já que a área é mais atual. A gente tem as características desse aspecto. Ao financiamento de projetos relacionados à educação, saúde, habitação, ao saneamento básico, exemplo de como o banco contribui para a elevação do bem-estar. E aí vem mais, ó, com outras palavras aqui, ó, a construção de hospitais, escolas e projetos habitacionais em áreas carentes não apenas melhora as condições de vida, como também gera emprego e dinamiza a economia local. Perceba que a gente está falando coisas parecidas, mas com coerência dentro daquilo que a gente está escrevendo. Veja, não é uma redação assim, que tem palavras difíceis, vocabulário raro, em absoluto. É uma redação que traz sim, aspectos que são mais simples, mas são coerentes com o entendimento do processo republicano por trás. Entenderam? Isso para o corretor é muito perceptível, tá, gente? Muitos alunos não têm essa leitura técnica, naturalmente, mas quando o aluno aprende, aquilo fica mais em casa, ele entende, hoje, poxa, então é possível tirar total nessa prova? Claro que sim. Quando você trabalha com coerência, e a coerência é a combinação, quando tudo combina, quando a tua escrita combina com a proposta que está sendo apresentada para você, tá?
e com seu processo seletivo, não é? Então, em síntese, ó, vai concluir, cumpre frisar que a ampliação do acesso a bens públicos essenciais se traduz em uma maior inclusão social, o que contribui para o combate à pobreza e à exclusão, tá vendo? Sempre assim, tá, gente? Sempre essa coisa de você ter uma sociedade mais justa, você combater a pobreza, né? E vamos lá. Outro aspecto importante da atuação do BNDES está relacionado à promoção de um desenvolvimento econômico mais inclusivo e sustentável. Veja só que interessante, pessoal. Aqui no desenvolvimento social, muita gente poderia ter falado sobre diversidade aqui já, tá? Mas veja que a gente vai falar de desenvolvimento social por meio de linhas de crédito, de inclusão, ou seja, de ampliação de acesso ao serviço público. Desenvolvimento social por meio do acesso ao serviço público. Você oferecer estruturas públicas para as pessoas, ou seja, elas trazem mais inclusão social. Você tem um hospital, por exemplo, não é? Em áreas remotas, ou seja, aquela população está sendo incluída no programa de saúde do SUS. Entenderam? Agora, preste atenção nisso aqui. Desenvolvimento econômico. Muita gente poderia falar do desenvolvimento econômico do BNDES apenas pelo âmbito econômico, mas já não é mais isso. Agora nós temos desenvolvimento econômico que é inclusivo e sustentável, problemas do século XXI. Não é? O cerne da discussão vai ser esse assunto, tá certo? Seja para você falar de ASG, seja para você tratar de vários aspectos, ou seja, de bioeconomia, certo? De soluções baseadas na natureza, ou seja, de aspectos múltiplos que tem a ver com essa junção, né? Essa junção de financiamento sustentável, certo? Financiamento verde, vamos dizer assim. O banco tem se concentrado cada vez mais em apoiar projetos de energias renováveis, economia sustentável, inovação tecnológica e em promover o adensamento de cadeias produtivas de setores estratégicos para a sustentabilidade econômica e ambiental. Estão vendo? Né? A gente falou muito sobre a importância desse adensamento de cadeias produtivas. Né? Elas vão garantir sustentabilidade econômica para o país. Né? Eu expliquei para vocês por que no tema anterior. E aí vamos, ó. A ideia de crescimento sustentável, uma das missões do banco, e é isso, eu falei, tem que ler sobre valores e missões do banco. Esses valores, essas missões são o quê? Elas coadunam com o artigo 3º da Constituição, são os objetivos fundamentais da República, e em termos internacionais, né, elas coadunam com a Agenda 2030 da ONU, que a gente precisa entender, porque a redação vai nesse sentido. Entendeu isso, fechou a redação. Porque qualquer tema que os caras colocarem vai redundar nisso, tá certo? Então vamos mais. A ideia de crescimento sustentável, uma das missões do banco, envolve o fomento da economia verde e a inserção de novos atores no processo produtivo. Isso é sustentabilidade, como as micro, pequenas e médias empresas, ou seja, as MPMS, né? A expansão de linhas de crédito direcionadas a esses segmentos permite que as MPMEs, acessem recursos para crescer, inovar e se tornar mais competitivas. Vírgula para explicação, já expliquei para vocês, né? O que também contribui para a geração de empregos de qualidade e para a diminuição da concentração de renda. Então, veja, essa ideia da vírgula que eu expliquei, a questão do gerúndio. Se vocês encherem a redação de gerúndio, vão ter problemas com a correção gramatical desses granrios, tá bom? E aqui vocês já sabem, a gente não falou sobre adensamento econômico, pessoal, adensamento das cadeias produtivas, a gente já sabe qual a ligação que essas cadeias produtivas têm, não é, com esse fomento, tá certo, dos pequenos negócios. Né? E aí como que o banco vai trabalhando o seu desenvolvimento econômico, inclusive sustentável. Ele vai incluir pequenos negócios. Né? Sustentável por quê? Ele vai incluir estratégias de transformação energética. Tá bom? Então vamos lá. E vai reduzir o quê? Chegar ao seu topo, que é diminuir a concentração de renda. A gente sabe que a concentração de renda faz muito mal ao país, né? O Brasil é um país rico de população pobre, essa aqui é a verdade. Por quê? Porque nós temos muita concentração de renda. Grandes empresas conseguem financiamentos do BNDES, sempre foi assim, né? Agora, quando o BNDES volta a se olhar para os pequenos e microempresas, ele está pensando o quê? No adensamento de cadeias produtivas. Certo? E esse adensamento de cadeias produtivas é o que vai dar solidez para a garantia de emprego, vai dar solidez para a inclusão social, né? Vai tornar o país mais sustentável em todos os sentidos, sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental.
tá bom? Em suma, conclusão. Como é que são as conclusões da FGV? Ou você oferece soluções, né, soluções republicanas para mitigar a problemática, ou você faz uma síntese do tema. Gente, o nosso tema já é cheio de soluções, que é o papel do banco, né? Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Uma síntese das ideias. Então, eu tenho que aqui mudar um pouco as palavras, né, para não ficar tão repetitivo. Então, vamos lá. Em suma, o BNDES, com sua missão de promover o desenvolvimento sustentável e competitivo da economia brasileira, atua de maneira estratégica para reduzir desigualdades sociais, econômicas e regionais. Quer dizer, a gente retomando o tema, tá vendo? Ou seja, mantendo a unidade textual. Seu papel vai além do financiamento de projetos, já que suas ações impactam diretamente a vida da população, ao fomentar o crescimento econômico em regiões menos desenvolvidas, tá vendo? Ó, fomentar crescimento econômico regional, melhorar acesso a serviço básico, que é aquele desenvolvimento social, e promover a inclusão social e econômica, desenvolvimento econômico, com base na sustentabilidade. O banco, portanto, consolida-se, porque ele chega ao auge dele, não é? Como um dos principais instrumentos de execução das políticas públicas de combate à desigualdade no Brasil, por meio do desenvolvimento equilibrado do país em suas diversas dimensões. Então, veja, gente, hoje é um instrumento de execução de política pública. Era isso, tá? Ele sai de financiamento de infraestrutura e chega a esse auge mais sofisticado, que é o quê? É um banco que vai analisar políticas públicas. Por isso, eles estão sendo contratados. Vocês, diferentes ramos, são contratados agora dentro de uma outra visão do banco. Vocês entram ali para poder renovar as águas do banco, né? Ou seja, esse chamado sangue novo, tá? Com estes conhecimentos, tá bom? E é para isso que a gente trabalha, não é? Afinal de contas, para a gente ter a notícia que todo mundo espera por aqui, que é a notícia da aprovação, tá bom? Pessoal, beijo, né? Vamos seguir para o próximo tema da nossa revisão.